a Van da Shang e eu tô aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a travessia do carnaval. A gente fez uma enquete no nosso Instagram com algumas perguntas, né, para que as pessoas publicassem as suas dúvidas. E eu tenho aqui uma listinha, porque não me perco, né, na minha forma de ser. E aí eu vou falando, sem muito foco. Então eu tenho aqui hoje um roteiro. Vai ser pela primeira vez, vamos ver se isso vai dar certo. Vamos lá. Primeiro, o que você precisa saber sobre a travessia do nosso carnaval? A travessia, ela é uma experiência longa, né? Então essa vai ser longa, de 71 quilômetros, que a gente vai partir de Jacutinga, em Minas, até Borda da Mata, totalizando aí 71 quilômetros, caminhados em 3 dias, mas a viagem ela vai ter aí no total 5 dias. Então a gente viaja aqui de São Paulo, no sábado, no dia 22, se eu não me engano, a gente chega lá, aí a gente já começa a fazer uma atividade. No dia seguinte, no domingo, a gente faz o primeiro dia de caminhada, de Jacutinga até Peitudos, né, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Nessa cidade a gente vai ficar na casa de uma moradora, que ela sempre nos atende, nos recebe muito bem, a Silene, e ela faz um jantar, ó, incrível, um dos melhores jantares que eu já comi na vida, né, feito com muito carinho, né, numa forma que só mineiro sabe fazer. Primeiro dia concluído, 18 quilômetros na média. No segundo dia a gente sai de Peitudos até Inconfidentes, que é uma cidadezinha um pouquinho maior. Aí lá a gente vai ficar numa pousada, a gente faz atividades também, né, reflexões e conteúdo que a gente sempre leva. Afinal, essa é uma experiência também de autoconhecimento e de desenvolvimento. Não é só uma viagem, né? Então nossos produtos eles sempre vão fazer essa junção. Segundo dia concluído, uma média aí de 22 quilômetros caminhados. O terceiro dia a gente sai bem cedinho de Inconfidentes para chegar então em Borda da Mata. É o dia mais longo, onde a gente vai caminhar 33 quilômetros, mas não se preocupe, porque na verdade é o dia mais lindo em termos de cenário e de tudo aquilo que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Realmente é muito, muito interessante, porque em Minas, como é montanha, então a gente fica, né, no sobe e desce montanha, aquele cenário bem bucólico, as vaquinhas, porquinhos, cachorros, né? Tem todas essas questões que a gente vai caminhando no meio rural. E é o dia lindo, 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 né? Quando eu fecho os olhos é o dia que eu me lembro. E a gente chega em Borda da Mata, então concluindo aí essa travessia de 71 quilômetros no total. E aí o ideal é que a gente venha embora no dia seguinte. Eu sei que é quarta-feira de cinza, algumas pessoas elas vão trabalhar na própria quarta-feira, e a gente tem de repente algumas opções aí de ônibus saindo 4:30 da manhã de lá, né, ou então um pouquinho mais tarde. Esse é o roteiro, né, assim, geral, o esboço dele, para que vocês saibam como é que vai ser esse feriado. Agora vocês podem estar se perguntando, mas é carnaval, né? Por que fazer uma travessia como essa num feriado onde o que a gente escuta é sempre o contrário disso? Sempre movimento, é agitação, é festa, e a gente vai caminhar, está no momento de reflexão. Então, aí eu vou perguntar para você, porque na verdade não há nada de errado em ficar no meio do movimento, na festa do carnaval, ou então fazer uma atividade um pouco mais introspectiva. Depende do que você busca neste momento na tua vida. Então, quando a gente escolhe fazer uma travessia longa como essa, a gente precisa ter consciência de que nós estamos preparados emocionalmente para ela, né? É uma escolha, né? Porque não vai ser fácil. Então, caminhar, imagina 33 quilômetros, né? Que é o último dia, depois de já ter caminhado aí, né? 2 dias, né? O dia inteiro praticamente. Não é uma escolha que é feita pelo oba-oba, não é uma escolha que a gente faz, né? Assim, porque a gente acorda um dia e fala, eu acho que eu tô afim de fazer isso porque tá na moda, porque, enfim, parece ser legal. Não, tem que ser uma escolha muito consciente para que você consiga aproveitar ao máximo essa experiência, né? Então, como eu disse, é uma experiência de aprofundamento. Então, a gente vai entrar em contato com questões internas profundas, né? Então, a gente vai entrar em contato com o nosso mundo emocional, com as nossas limitações físicas e mentais. A gente vai lidar com o grupo, com o nosso silêncio, porque vão ter momentos que a gente vai querer ficar no silêncio, sem falar com ninguém, porque tem coisas internas que vão começar a pular na nossa mente, e esse é o objetivo. Tudo isso para que a gente consiga concluir e então voltar aqui, né, pro nosso mundo, né, normal, vou dizer assim, né, para nossa rotina, que nós já estamos acostumadas, de uma forma totalmente diferente, com uma outra visão sobre nós, sobre o mundo. O que acontece quando a gente termina uma caminhada dessa? Primeiro, aqui com a gente da Shang você vai ter um acompanhamento. Então a gente faz um encontro 1 mês depois e outro encontro 6 meses depois, para que a gente consiga entender e te dar um suporte em relação a todos os insights e os pensamentos que vão surgindo ao longo desse caminho. Mas além disso, toda a nossa equipe vai estar
sempre disponível, nós somos super acessíveis, então qualquer coisa que você precisar, se doer demais, a gente dá suporte, né? Porque às vezes tem coisas que a gente vai enxergar que a gente não vai saber o que fazer com aquilo. Então, não se preocupe, porque você vai ter esse suporte especializado, né? Nós somos psicólogos, nós somos profissionais especializados em lidar com a mente humana e com as emoções, né? Você não vai estar sozinho nessa jornada. Então, é muito um caminhar junto e, ao mesmo tempo, como indivíduos, que a gente está em grupo, só que ainda assim, cada um com as suas questões individuais, lidando com o seu mundo, e é assim que deve ser. Então, esse foi um panorama geral. O que eu preciso, né, para fazer então essa caminhada, como é que vai ser, o que inclui, o que não inclui. Primeiro, uma coisa muito importante é que nessa viagem a gente não vai levar a mochila nas costas, não necessariamente, a não ser que você queira. Estou treinando para fazer o caminho de Santiago e eu quero carregar minha mochila como um treino. Perfeito, você pode. Ah, mas eu tenho muita insegurança, eu nunca fiz uma viagem dessa. Você não precisa caminhar com a tua mochila nas costas, que a gente vai ter um carro de apoio que vai nos dar suporte durante toda a viagem. Tanto suporte com bagagem, quanto suporte de emergência, se for o caso, tá? Nunca aconteceu, mas se for o caso, eles vão estar lá também. O que essa viagem inclui, né? Então, ela inclui todo o transporte, né? Então, esse apoio, né? Lá durante o trajeto. Passagem de ônibus aqui de São Paulo até Jacutinga e na volta de Borda da Mata até São Paulo. Caso, se você não for de São Paulo e a tua cidade tiver ônibus direto, a gente pode mudar, né? Ao invés de São Paulo, ser para a tua cidade de origem, mas não é toda cidade que tem ônibus que sai de Borda da Mata ou então que vai até Jacutinga, né? Então já aviso. Então provavelmente você vai ter que vir para São Paulo, daqui a gente segue junto. Inclui todas as hospedagens em todos esses dias, então em Jacutinga, em Peitudos, em Confidentes e Borda da Mata. Todos têm café da manhã e o único que inclui jantar é quando a gente chega em Peitudos, que a gente tem o jantar feito pela Silene, com essas mãos de fada. Isso inclui mais todas as atividades de desenvolvimento que a gente desenvolve aqui. Então, todo dia a gente vai ter uma atividade, todo dia a gente vai ter uma reflexão, vai ter um momento de meditação. Nenhuma atividade tem o objetivo de expor ninguém, todo mundo é muito livre para compartilhar ou não, ou então simplesmente escutar e fazer então esse processo interno. Não tem pressa, então, mas eu tenho meu ritmo, eu preciso caminhar com todo mundo. Não se preocupe, porque nós vamos estar numa equipe, a gente vai conseguir se dividir aí para dar suporte para todo mundo e acompanhar o grupo como um todo, mesmo que cada um tenha o seu ritmo. Porque tem alguns momentos em que a gente precisa ficar sozinho. Então, o grupo tá lá na frente, a gente fica aqui atrás, ou ao contrário, e tá tudo bem, né? Então, esse momento, esse ritmo individual vai ser respeitado durante toda a travessia. A gente vai estar lá até o último chegar. E é uma viagem muito tranquila, muito segura, com sinalização o tempo inteiro, então é impossível a gente se perder. Basicamente é isso, né? Eu acho que eu respondi aqui todas as perguntas. Eu queria fazer um vídeo bem objetivo mesmo. E eu tô muito feliz, né, na verdade, com essa viagem, porque é uma viagem muito importante. A gente já realizou ela em 2018 com um grupo, nós fomos em 9 pessoas e foi muito especial. Foi meu primeiro contato com esse trajeto, com esse percurso, que se chama Caminho da Fé, se você quiser dar uma pesquisadinha. Tem fotos aqui no nosso Instagram também que você pode ver dessa viagem que a gente fez, para você acompanhar um pouquinho esse cenário, entender um pouquinho do que a gente também tá falando aqui nesse vídeo. Então, espero que, se isso te tocar, se você tiver interesse, realmente, né, venha com a gente. Eu tô aqui com a Lilo, a gatinha que chegou. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver além dessa, se não ficou claro alguma coisa, pode perguntar, pode falar, pode mandar mensagem que a gente responde novamente, certo? Um beijo e espero vê-los no caminho.